paz e o amor de Jesus esteja sempre conosco. Hoje nós vamos abordar um tema que a gente acha que é bem interessante, que está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós nos baseamos em tudo aquilo que os Espíritos deixaram para que Kardec codificasse, né? E nós vamos tecer apenas comentários em cima daquilo que os Espíritos deixaram. Procurar ver se conseguimos esclarecer um pouquinho mais. Então, o que acontece? Há moradas, são várias as moradas na casa do Pai. Jesus deixou isso bem claro já no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o meu reino não é deste mundo. Olha aí só. Jesus, quando perguntado por Pilatos, tu és rei dos judeus? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Está lá em João, capítulo 18, versículo 33 e 36. Então Jesus já antecipava a existência das mais variadas moradas neste universo. Lá no capítulo 3, olha a colocação de Jesus. Que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Olhando essa figura, será que Deus criaria tudo isso só para distração? Só teríamos a Terra com vida? Em condições normais, não dá para, né? Não tem como a gente admitir que o planeta Terra é único. Então esse universo vasto, Deus não fez por acaso. Tinha um objetivo, ou tem um objetivo. Tá? Olhem isso. V354 Ciplei é uma estrela gigante vermelha, está localizada na nossa galáxia, a Via Láctea. E seu diâmetro é de 1520 vezes o do Sol. Se nós já achamos que o Sol é imenso, dá para mensurar um planeta desse? Uma estrela dessa magnitude? Olhem isso. Ah? Esse aí é o VV Ciplei, né? Que é 632.700.000 vezes maior que a Terra. Possui um volume de aproximadamente 6 bilhões de sóis. Olha nós ali. Não é? A nossa galáxia, Via Láctea, né? Aqui estamos nós. Aqui está o Sol. Olha onde nós estamos localizados. Não é possível deixar, né, e admitir a existência somente da Terra como um planeta habitado. Mas vários conceitos precisam ser adquiridos para que nós comecemos a aceitar melhor. Porque hoje
olha-se para Marte, olha para Vênus, olha para Plutão. Ah, mas nós chegamos até lá através dos nossos telescópios e não vemos nada. Então a gente precisa entender esse conceito de espírito, perispírito e corpo físico, né? Então cada planeta habitado, e não são poucos, são só buzilhões, né? Tem uma composição adequada àquele lugar. O perispírito ele vai ser mais sutil ou mais grosseiro de acordo com o lugar onde ele vai habitar. Por isso que os nossos olhos acabam não enxergando, né? É só pensar na água. Se eu pego o gelo, eu tento bater, meu dedo penetra no gelo, não consegue. E eu enxergo ele perfeitamente. Aí eu deixo de gelar isso, vira água. Mas não deixou de ser água, tanto quanto o gelo. E eu consigo interferir, e ele continua água. A partir de uma determinada temperatura, esse gelo torna-se volátil, essa água. E eu não enxergo mais. Mas a água está ali. E esse conceito que nós precisamos entender. O perispírito é algo assim, de acordo com o lugar que ele vai habitar, né, nós vamos tendo o corpo adequado àquele lugar. Diferentes situações da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. Isso está lá no capítulo 3. Tudo isso que está aí, criado por alguém bem superior, né? Então nós temos uma tríade: Deus, Espírito e Matéria. E essa tríade é algo que nós não conseguimos compreender em sua magnitude. Então, a casa do Pai é esse universo. E segundo os pesquisadores, nós não temos um único universo, são vários universos, né? As diferentes moradas a que nós nos referimos são o quê? Os mundos. Né? Mas também, de acordo com o conceito que nós falamos sobre o perispírito, que nós falamos sobre o ser humano, também pode ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito. A nossa vibração nos coloca numa posição mais elevada ou menos elevada. Quando voltamos para o plano espiritual, nós vamos estagiar no lugar adequado à nossa vibração. Né? Então, lá na erraticidade, vocês já ouviram falar em erraticidade? Erraticidade é o lugar onde ficam os espíritos errantes. Nós somos espíritos errantes? Ou não? Somos. Cada vez que voltamos para o plano espiritual, nós voltamos para a erraticidade, né? E isso aí vai variar conforme o quê? O grau de pureza do espírito, o quanto ao apego às coisas materiais, aos laços materiais, o ambiente onde ele se encontra, o aspecto das coisas, a aparência, as sensações, quer dizer, os estímulos que ele experimenta, as percepções que ele possui, aquilo que ele apreende, retém, né? Então, tudo isso vai variar ao infinito.
Mesmo nós aqui encarnados, não estamos todo mundo igual no mesmo patamar. De maneira geral, nós estamos todos numa determinada faixa. Só que há sempre uma diferença de um ser humano para o outro. Pequena, mas cada um está no estado vibratório diferente. Tá? Nesses planetas onde nós habitamos, o que acontece? Tem aqueles espíritos que ele não pode se afastar dos lugares onde ele está vivendo naquele momento. Ele não consegue se afastar. Outros, né, conseguem viajar pelo espaço infinito. Por que isso acontece? Aí vai do processo evolutivo de cada ser. Imaginemos várias peneiras com malhas diferentes. Uma grossa, outra mais fina, mais fina, mais fina, até chegar numa malha bem fininha. Pegamos um carvão e amassemos bem. Né? Coloquemos essas peneiras da malha maior até a malha menor. Nessa ordem, do maior para o menor. Peguemos esse carvão, jogamos na primeira peneira. E vou mexendo. O que acontece? O pozinho, a parte mais grossa fica retida em uma determinada malha. A outra parte vai ficando retida até que, lá na última malha, só passa aqueles que estão bem fininhos, aquele pozinho bem fininho. Mentalmente, imaginemos o contrário agora. Agora eu vou pegar tudo isso e vou virar o contrário, da mais fina para a mais grossa. E aí eu entendo essa questão do que posso fazer e do que não posso fazer. Aqueles que estão aqui embaixo na malha mais grossa, ele não consegue subir. Quando eu vou na segunda camada, eu desço até a primeira, mas não consigo ir para outra. E assim sucessivamente. E aquele que está aqui, nesse grau bem fino, o que acontece? Ele atravessa todas as massas, todas as malhas e consegue chegar onde eles bem quiserem. E nós vamos analisar dessa forma o quê? É o grau evolutivo de cada ser humano. Por isso que temos espíritos evoluídos que chegam até nós, né? E nós não conseguimos alcançar. E aí nós começamos a entender Jesus. Jesus sabedor, porque ele nos acolheu nesse planeta maravilhoso, né? Nesse orbe. Jesus percebendo o nosso atraso, a condição que nós estamos, nós não conseguiríamos alcançá-lo lá nas áreas crísticas, lá nos planos divinos. Ele, na sua humildade, na sua bondade, o que ele fez? Ele veio até nós para deixar essas mensagens maravilhosas, né, que estão aí. O Evangelho de Jesus, e depois nós temos aí a codificação Kardec, que vem trazer mais informações para nós. Voltando ao que acontece, o que nós acabamos de dizer? Que alguns espíritos eles não podem se afastar do lugar onde eles vivem. Outros se elevam e percorrem os espaços imundos. É só lembrar nessa questão da peneira que nós falamos. Enquanto alguns espíritos culpados perambulam sem destino nas trevas, os felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Nós ainda somos espíritos errantes e estamos perambulando ainda, uns numa situação um pouquinho mais complicada, outros numa situação um pouco melhor, né? E aos poucos
nós vamos progredindo. Porque quando o Pai nos criou, o objetivo é esse: criou-nos simples e ignorantes, mas com o objetivo de podermos chegarmos até Ele. E a paciência dele é plena. Ele nos dá, pela sua bondade e o seu amor, o tempo que precisarmos para chegarmos lá. E devagarzinho nós vamos chegando. É um processo vagaroso, né? Ele fala também, os Espíritos, ele diz assim: enquanto o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, muitas vezes só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, padece torturados pelos sofrimentos morais, o que acontece? O justo, ele vive reunido àqueles que ele ama, e ele goza das doçuras de uma indestrutível felicidade. Então, esse estado, à medida que vamos progredindo, nós vamos nos situando em tudo isso que os Espíritos colocaram, e Kardec codificou para que nós compreendêssemos, né? Então, existem realmente muitas moradas, embora essas moradas não sejam o quê? Não sejam delimitadas ou localizadas. Nós não podemos dizer, olha, em tal lugar é uma morada, tal... Não. Não dá para delimitar isso. Nossa capacidade, né, não alcança ainda esse objetivo. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao adiantamento ou de inferioridade, né? Simplesmente complementando aquilo que nós falamos. Aí Kardec perguntou, mas que mundo? Me explique para nós essa questão dos mundos. Né? E os Espíritos procuraram fazer uma classificação meio superficial, para que nós começássemos a entender melhor, né? Então, ele dividiu nas seguintes categorias: mundos primitivos, onde as almas ainda totalmente novas, recém-criadas, habitariam, né? Mundos de provas e expiações, é o planeta Terra, se encaixa, né? Mundos regeneradores, ele diz assim, onde as almas que ainda vão expiar buscam forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, né? Onde o quê? O bem supera o mal. O mal praticamente não existe. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde só reina o bem. Quem é que nós podemos colocar, que nós tivemos notícia que podemos colocar nesse último patamar? Jesus, né? Mundos angelicais. Então, essas são as, de forma bem grosseira, né, a colocação que os Espíritos fizeram. A Terra, como nós falamos, ela está na categoria do quê? De mundos de expiações e provas. Da mesma forma que nós explicamos, vamos complementando, né? A Terra é um planeta de expiações e provas. Nós temos mundos inferiores à Terra, baseado naquela classificação que nós mostramos, mundos iguais à Terra,
mundos superiores, mais ou menos superiores. Né? Os mundos inferiores, o que acontece? A existência é toda material. Nesses mundos inferiores, que seria um mundo primitivo, a Terra também é um mundo inferior, né? Mas não um mundo primitivo. E nesses mundos primitivos, a existência é toda material. E no mundo de expiações e provas, a existência é totalmente material? O que vocês acham? Pode ser, pode não ser, mas ela é bem presa à matéria. Pode ver, nós procuramos a felicidade. Nós caminhamos e buscamos a felicidade. Para a maioria de nós, o que é a felicidade? Felicidade é quando eu falo, eu preciso de um carro novo, eu quero um carro novo. A minha meta é comprar aquele carro novo. E eu corro atrás e consigo comprar esse carro novo. Então eu tenho uma felicidade não permanente, passageira, porque a partir do momento que eu adquiro aquele bem, esse momento feliz eu já conquistei. E vou procurar outro momento para me conquistar a felicidade. E a felicidade real é aquela que vem fortalecer nós por dentro, né? E ela não está localizada em nenhum ponto. A felicidade que nós buscamos, ela está dentro de nós, né? Nós temos que buscá-la e nós temos que procurar da melhor forma possível, né? E para que nós enxerguemos, para que nós conquistemos, nada melhor do que o conhecimento. À medida que nós vamos nos desenvolvendo, vai acontecendo aquilo que nós comentamos. A influência material vai diminuindo, vai se tornando o apego bem menor, né? E nós passamos a ter uma existência mais espiritual. Não deixamos de ter ainda um certo apego, mas nós já melhoramos. E aí nós vamos compreendendo o que é ser feliz. Nós vamos percebendo que um pouquinho de conquista interior, nós vamos melhorando e vamos nos sentindo cada vez mais tranquilos, mais em paz, né? Nos mundos intermediários, como nós falamos, ainda há a influência do bem e do mal. Outra coisa que os espíritos nos colocam: os espíritos encarnados em um mundo não necessariamente estão ligados a ele de forma finita, infinita. Nós só estamos ligados ao mundo de forma finita. Uma hora, nós podemos ir conquistar lugares melhores, como também, de acordo com o nosso procedimento, voltar para lugares não muito bons, né? Geralmente, nós encarnamos num determinado lugar, até que realmente nós melhoremos de forma considerável. Quando ele atinge o grau máximo, eles vão passando para um mundo melhor. Isso é igual a estágio. Nós fizemos uma palestra aqui falando sobre estações necessárias, que são os processos reencarnatórios. O fato de nós habitarmos vários mundos é exatamente isso. Nós vamos passando por estágios. E esses estágios, né, nós vamos adquirindo e conquistando lugares melhores, né? E esses lugares onde nós vamos habitando,
nós vamos encontrando os elementos que necessitamos para que nós continuemos a evoluir. E geralmente o quê? E é para nós uma recompensa muito grande quando nós percebemos que conseguimos passar de uma situação ruim para uma situação melhor, né? Uma situação de ordem mais elevada. Santo Agostinho deixa algo que eu achei interessante deixar anotado aqui. Entre as estrelas que cintilam nos céus azulados, quantos mundos há como o vosso destinados pelo Senhor para expiações e provas? Há também entre eles mundos mais infelizes e mais felizes, bem como há mundos de transição que podemos chamar de regeneradores. E aí, o objetivo maior do que nós queríamos passar é tecer comentários a respeito dos mundos regeneradores. Né? Nós ouvimos tanto que o planeta está passando por uma fase de transição, ouvimos tanto falar na transição planetária, e fica aquela curiosidade, o que seria um mundo regenerador? Né? Então, isso que nós vamos colocar é segundo Santo Agostinho, lá em Paris, em 1862. O que são mundos regeneradores? Mundos regeneradores são mundos intermediários entre o mundo de expiações e provas e os mundos felizes. Ele é um meio termo. Ele está ali entre expiações e provas e mundo feliz. Né? E é nesse mundo que a gente começa a encontrar, né, um pouquinho de descanso e de paz. É como se saíssemos de um lugar atribulado e fôssemos para uma fazenda descansar, né, passear. Então é mais ou menos isso. A gente sai de um mundo onde tudo é muito complexo, aquela coisa é complicada, e a gente vai num lugar onde a gente começa a sentir um pouquinho de paz. Né? Então a alma vai encontrar nesses mundos a calma, o descanso, e continua a depuração. Só que o homem neste mundo, o fato da gente ir para um planeta ou um mundo de regeneração, não significa que já está tudo resolvido. Ainda estamos submissos às leis divinas, né? A todas as leis que regem a matéria. Né? Sentimos todas as sensações como se nós estivéssemos num planeta de expiações e provas. Só que nesses mundos, o orgulho praticamente não existe. A inveja, o egoísmo, né? O ódio, tudo isso já está numa escala muito menor, bem pequena. Então, as dores vão continuar existindo? Vão sim, ainda precisamos do estímulo da dor, mas já numa proporção bem melhor e bem menor do que no planeta de expiações e provas. O amor, né, a palavra amor, ela está inscrita dentro de cada um de nós. Que amor é esse? O amor que conhecemos ainda não é aquele que Jesus pregava, né? Ainda temos dificuldades para entender o que é o amor. No mundo de regeneração, esse amor que Jesus tanto comentou, praticamente todo o Evangelho de Jesus, só ele fala no amor, né? Nós já vamos começar a entender realmente o que é esse amor que Jesus sempre deixou colocado para nós.
E há um perfeito equilíbrio nesses mundos, o equilíbrio que regula, né, as relações sociais, e todos reconhecem e entendem Deus e suas leis. Nós vamos entender o que são as suas leis divinas, né, com mais clareza. Nesses mundos também não há uma felicidade plena, mas bem melhor do que no mundo de expiações e provas. A felicidade plena nós vamos conquistar quando nós chegarmos a lugares muito evoluídos. Mas até lá, ainda vamos passar por esse processo de ter uma felicidade não completa, né? Continuaremos buscando a felicidade, mas já entenderemos melhor e seremos bem mais felizes, né? Os espíritos dizem ainda que nesses mundos a nossa matéria ainda é carne. Por quê? Nós estamos submetidos às leis ainda, às leis divinas próprias a esses planetas, né? Há ainda provas a suportar, né? Temos provas a suportar, mas já não são as angústias dolorosas da expiação. Vamos passar por desafios, mas sem esse sofrimento que a gente ainda vê, né? E uma situação que muitas vezes nós não compreendemos e nos revoltamos. São mundos, ele diz, muito felizes. Em relação ao quê? A um planeta de expiações e provas. O desapego à matéria praticamente é total. A gente já não vai estar tão apegado à matéria. A alma é livre. E ela vai, o quê? Ele coloca assim, a alma planará sobre todos os horizontes. Quer dizer, quando ele diz a alma planará, ele diz que a nossa visão, ela será aberta com toda a clareza que necessitamos para compreender as coisas como funcionam. Pessoal, eu acho que eu estou aqui num banho turco, estou suando pra caramba. Está quente mesmo aí? Ou sou eu? Ele diz o que então? Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes e muitos de vós ficariam satisfeitos de habitá-los, pois são a calma após a tempestade, a convalescência após uma doença cruel. O homem está menos preocupado com as coisas materiais, como nós falamos, né? Outra colocação que eles fazem, não mais os sentidos materiais e grosseiros, quer dizer, nós não vamos mais ter esses sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos do perispírito, que é o corpo fluídico do homem, né? Puro e celeste. Então, o perispírito, ele vai começar a prevalecer sobre a nossa matéria, tá? Nós vamos compreender melhor essa sintonia corpo e perispírito, ela vai estar bem mais regulada. O que acontece? A gente falou agora mesmo. Nós somos formados de espírito, perispírito e matéria. Para que tudo regule, tudo funcione bem, tem que haver uma sintonia perfeita. E nós podemos dizer assim, já falamos isso em outra oportunidade. Nós temos que estar 6 horas. Ponteirão no 12, vem até o meio, ponteirinho no 6. Bem alinhadinho. Quando nós estamos desorganizados, o que acontece? Nós temos o espírito, o perispírito e o corpo. O que acontece? Ele está desalinhado. Então ele não está bem alinhadinho. E isso faz com que nós passemos por situações difíceis. Num planeta de regeneração, nós vamos, baseado na nossa condição
na situação em que nós nos encontramos, nós vamos estar trabalhando 6 horinhas, bem alinhadinho, e não de 5h30, 10 para 6, bem alinhadinho ali, né? E nesse planeta, o homem pode fracassar? Pode. O homem pode fracassar. Porque ainda existe um pouquinho, né? Um pouquinho do orgulho. Ele já está bem diluído, mas ele existe. E muitas vezes, a razão, ela não funciona como deveria. E a gente pode cometer enganos. E aí, perdemos o direito de continuar naquele lugar, naquele planeta que estávamos. E temos que voltar para um planeta de expiações e provas. Né? E ele fala o quê? Que avançar, não avançar é recuar. Voltar para um planeta de expiações e provas. Isso não significa que nós estamos regredindo naquilo que conhecemos. O conhecimento nós nunca perdemos, mas nós voltamos para um planeta de expiações e provas, porque repetimos de ano. E vamos voltar a trabalhar novamente. Reconquistar tudo aquilo que precisamos conquistar. Baseado nisso, né, o que acontece? Por que será que a Terra está demorando tanto? Que a gente ouve falar em planeta de regeneração, que ela vai mudar de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. Por que está demorando tanto? Né? Por culpa do próprio homem. Nós ainda não conseguimos modificar, transformar o mundo, colaborar, porque nós somos coautores desse planeta. Nós precisamos aprender a vibrar melhor, conquistar, buscar a transformação moral, trabalhar, né? Sair do comodismo. Nós somos ainda aqueles preguiçosos nas coisas espirituais e somos totalmente capazes nas coisas materiais. Precisamos, então, conquistar um pouquinho mais, né, as coisas espirituais. E não há outro meio, senão nos modificarmos, e isso aos poucos. Nós vamos conquistando devagar. Né? Então vale essa reflexão, né, de Santo Agostinho. Contemplai à noite, na hora do repouso e da prece, os céus azulados, e nesses mundos incontáveis que brilham sobre vossas cabeças, procurai os que levam a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador vos seja destinado após a expiação da terra. Nós podemos fazer esse exercício. Nós podemos trabalhar. Nós podemos orar por esse planeta. Orar pelos habitantes desse planeta. Né? Orar por nós mesmos. Procurar diminuir a nossa arrogância. Buscarmos o quê? Falar menos, ouvir mais. Deixarmos de lado o bateu, levou. E ainda estamos nessas situações instintivas, né? Vamos procurar diminuir tudo isso. E vamos conquistar de forma mais rápida e eficiente este planeta que tanto sonhamos, que é um planeta de regeneração. Não sei se conseguimos passar para vocês aquilo que gostaríamos.
Mas o que nós queríamos mesmo era passar essa visão, né? Essa ideia do que é um planeta de regeneração, porque temos que progredir, e vamos progredir, queiramos ou não, podemos agilizar um pouquinho. E a proposta é aquela, né? Vamos nos esforçar, que Jesus nos abençoe, nos ampare, que nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.